Eu agradeço, né? Agradeço primeiramente ao Senhor Jesus, né? Pela oportunidade que ele nos concede, né? Eu estou muito nervosa. É porque a gente é mais, de vez em quando ministra mais na igreja, né? E assim, é a primeira vez, tá, gente? Bom, mas eu não vim falar dos meus medos, né? Eu vim falar sobre Jesus. E eu estou muito grata a Jesus por essa oportunidade, né? E Jesus colocou uma palavra no meu coração, né? Eu vou ler aqui em Lucas, ou em João, no capítulo 4, o verso 10, que diz assim: Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e, e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e dele receberia água viva. Vou ler somente essa parte do texto e eu queria que, então, nesse texto, a palavra do Senhor, Jesus estava falando com a mulher samaritana. No versículo 10, ele já tinha tido um bom diálogo com ela, e o que me chamou muita atenção é, estudando o texto, primeiro Jesus ele vai a um caminho, né? Então sempre o caminho ele nos leva a algum lugar. E aí esse caminho para a mulher samaritana, ele era de comum. Eu acredito que todos os dias ela passava por ali, ela ia ali para buscar água para sua casa, água para beber. E todos os dias, pelo que a gente entende nesse texto, ela ia no horário de meio-dia. E aí eu comecei a me perguntar por que no meio-dia, né? Sendo que geralmente o sol está mais exposto ao meio-dia. E a Bíblia não fala se ela estava acompanhada. Então ela estava sozinha, né? E mulher é difícil andar sozinha, hein? Então a gente entende que ela não era de muitas companhias. E quando ela chega ali, ela é surpreendida, porque quem estava lá aguardando por ela era Jesus Cristo. Mas até ali ela ainda não sabia quem era, né? E aí ele pede água, quando ele fala com ela, para ela já é um susto. Ela pergunta: por que tu está falando comigo, sendo tu judeu? Não sabe que os judeus não falam com os samaritanos, não se dão bem? Então aí eu já entendo que Jesus ele chega no mundo e naquele momento para quebrando protocolos, né? Desfazendo muitas religiosidade, muita crença. E ele se aproxima. Primeiro que era uma mulher que os judeus já não falavam com mulheres, principalmente se eles estivessem só, né? E depois uma samaritana, que era um povo que não se davam bem, os judeus e samaritanos. Então, ali a gente já vê Jesus quebrando vários protocolos e nos tirando o direito de ter algum tipo de rejeição por pessoas, por raça, por etnias, mas ele quebra tudo isso só para demonstrar algo muito importante para aquela mulher. E ele continua. Aí ele pede água e ela diz que ela não poderia tirar água para ele, porque ela era samaritana. E Jesus insiste. E ela questiona muito, porque ela não conhecia quem estava falando com ela. E me chama muita atenção quando ele fala para ela: se tu conheceras, se tu conhecesses o dom de Deus, dom quer dizer presente, né? Então, se ela conhecesse o presente de Deus naquele momento, que era ele, que era dado a ela de graça naquele momento, como hoje nos foi ofertado, ele disse para ela: tu não estaria lhe
rejeitando água, mas tu pediria água, e eu te daria água viva. E de dentro de ti jorraria um rio, uma fonte de água viva, eterna. E o que me chama mais atenção é que essa mulher, ela era desprezada naquela cidade. E quando Jesus começa a conversar, ela começa a falar. Aí ela diz, então me dá essa água. Aí ele fala, vai lá e chama o teu marido. Aí ela fala, eu não tenho marido. Aí Jesus diz a ela o seguinte, dissestes a verdade. Se a gente for parar para pensar sobre a vida dessa mulher, ela estava em um momento de terapia com Jesus, sem saber que era Jesus. E ela começa ali, dizer que não tem marido. E ele diz, realmente, tu está falando a verdade, tu não tem marido. Porque tu já tiveste vários e o que tu tem agora não é teu. E aí ela fala, vejo que tu és um profeta. Ela ainda não tinha entendido. Aí ele fala sobre os verdadeiros adoradores. E no final da conversa, ele diz assim, ele diz que ele é o Cristo, o Messias. Eu entendo que quantas vezes nós estamos no caminho de alguém e nós não paramos para pensar, para cuidar das pessoas que estão à nossa volta. Sabe, Jesus, ele nos ensina aqui que independente de quem seja a pessoa, às vezes nós temos tendência a cuidar somente das pessoas que são boas. Mas Jesus, ele veio para quebrar os protocolos, para desfazer os mitos. Nós não estamos aqui para julgar as pessoas. Quando ele próprio, a água viva, veio e se declarou, ele veio para quem mais precisava, para os mais necessitados, né? Para aquela mulher que ninguém acreditava nela, porque já tinha tido vários casamentos, várias decepções na vida. Então, eu acredito que as mulheres não iam buscar água com ela porque ela tinha má fama. Mas Jesus não foi se encontrar com quem não andava com ela. Jesus foi se encontrar com quem estava sozinho, que era a mulher. Aquela mulher que as pessoas olhavam para ela e viam nela desprezo. Naquele momento que ele chega, ele muda a história, porque é isso que Jesus faz. Ele mudou a nossa história e às vezes a gente não consegue se desprender daquilo que achamos que é o melhor só na nossa vida. Ah, eu já achei Jesus. Você não achou Jesus. Você caminhava sozinho, foi Jesus que encontrou você, que buscou você, que cuidou de você, que sarou as suas dores, as suas feridas. Ele firmou os nossos pés sobre a rocha. E nós, às vezes, não conseguimos olhar para os nossos irmãos que ainda estão lá soltos, largados, sabe? Entregues mesmo ao vício, à prostituição, porque nós, às vezes, nos achamos melhores. Eu acho muito lindo o que aconteceu, porque quando aquela mulher ela se encontra com Jesus, de verdade, eu não acredito que alguém que se encontra com Jesus olhe para as pessoas da mesma forma que olhava antes. Porque quando o Espírito de Deus ele habita em nós, ele é ministrado sobre as nossas vidas, que nós entendemos que nós recebemos de graça. Isso nós podemos oferecer. Eu vejo essa mulher como uma missionária, uma pessoa que no momento em que ela acreditou Jesus, ele fala para ela, lá no verso 26, ele fala assim, Jesus declara, eu sou o Messias. Eu estou falando com você.
No momento em que ele declara isso para ela, que ele está falando com ela, que a solução estava ali diante dos seus olhos, ela deixa até os vasos com água para trás. Aquilo que iria atrapalhar ela voltar rápido para a cidade, ela já vai deixando para trás. Porque agora ela precisava testemunhar da graça de Deus, do dom de Deus que tinha vindo sobre a vida dela naquele momento. E eu acredito que ela sai muito apressada. E mesmo as pessoas rejeitando ela naquela cidade, ela não pensou nela. Ela pensava que ela precisava anunciar o Cristo que ela tinha conhecido, o Salvador, ela tinha se encontrado com o Salvador. Quem conhece Jesus não se conforma em não anunciá-lo, ele precisa, ele tem sede de anunciar Cristo para outras pessoas, porque isso se torna dentro da gente uma fonte, algo que quanto mais se tira, mais brota, mais nasce, mais cresce dentro de você. E quando Jesus declara para ela, eu sou o Cristo, ela volta para a cidade. Às vezes nós nos prendemos porque já conhecemos e a nossa história já mudou. O Cristo é só nosso. Nós às vezes somos negligentes e passamos a olhar para pessoas mesmo da nossa própria família e orar porque orar, mas nós não acreditamos que Jesus possa fazer uma grande obra também em outras vidas. Essa mulher, ela fez diferente. Ela não olhou para suas dificuldades, para sua rejeição. Ah, eu não vou porque as pessoas não vão me ouvir. Eu não vou porque eu sou desprezado. Não. O verdadeiro cristão, ele supera os seus limites em Jesus. E ele luta com todas as suas forças para falar aquilo que ele conhece de verdade. Uma fonte que jorra para a vida eterna. Se você cavar um poço, um buraco, ou fizer cavar em volta de uma fonte, ela vai encher e depois ela vai transbordar. E quando ela transborda, ela sai molhando as coisas que estão próximas a ela. E depois ela vai ganhando força e vai sempre ganhando mais força e molhando e alcançando mais lugares. Então, eu queria deixar nessa noite essa mensagem sobre nós alcançarmos mais. Nós alcançarmos mais. Os nossos anseios, as nossas dificuldades. Eu acredito que isso tudo já foi vencido por Cristo. As nossas lutas, elas já foram vencidas lá na cruz. Paulo, ele escreve dizendo que todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais já foram conquistadas em Cristo. Então, nós só precisamos agora tomar posse disso. Quando nós entendemos que o Cristo, ele vive e reina em nós, nós não nos conformamos em ter ele só em nós. Isso se torna uma fonte a jorrar. Tudo que jorra molha outras pessoas. Então, nós precisamos, nos últimos tempos, nos últimos dias de nossos momentos, ganhar isso, acreditar nisso. A palavra diz que Jesus, ele levou as nossas dores, os nossos pecados, e às vezes nós nos prendemos. Quando eu fico meditando nessa palavra, que é uma palavra que eu gosto muito de ler e de ouvir ser ministrado sobre essa mulher, eu penso como seria a vida dela. Frustrada, uma mulher abandonada,
E, de repente, ela imaginava que o dia seria o mesmo. Um dia como qualquer outro. Vou lá buscar água. Eu vou lá buscar água como eu faço todos os dias. E quando eu voltar, vai ser tudo diferente. Tudo igual. Tudo igual. Nada diferente a minha vida. E aí, nessa vez que ela foi, que Jesus estava lá, Jesus nunca chega por acaso. Às vezes ele chega e nós nem vemos que ele chegou. Nós questionamos, mas como é que o senhor vai beber água? Como é que o senhor vai tirar água? Era o que ela estava fazendo porque ela não conhecia. Às vezes nós oramos e colocamos as coisas na mão de Deus, pedimos para Jesus, Jesus, eu queria que o senhor fizesse isso por mim. Aí, de repente, mas como Jesus vai fazer? Fulano é tão difícil, tem um pensamento tão diferente. Se a gente está pedindo para alguém, se Jesus pode fazer todas as coisas, por que que nós questionamos? Nós ainda não vimos ele da maneira que realmente ele é quando nós fazemos isso. Ele é amor, ele é graça, ele é paz. Ele traz a solução para aqueles que são desprezados. Ele não nos deu o direito de questionar quem vai ser salvo, quem não vai, quem é, quem não é. Não, ele simplesmente chegou e salvou o mundo da condenação. Em João 3,17 ele diz, Deus não enviou seu filho ao mundo, é ele próprio falando para Nicodemos, para que condenasse o mundo. E a maior prova disso eu vejo no capítulo 4 do Evangelho de João, que ele fala para a mulher, eu sou o Cristo. Tipo, ele está falando, eu entendo que ele está falando para ela, ei, eu me preocupo com você. Ei, mulher, eu vim aqui mudar a sua história. Esse é o Cristo. Eu sou. Eu estou aqui. Eu não mandei ninguém vir. Eu vim eu mesmo para tirar você, para tirar de você esse sofrimento. Independente de quem você seja, eu entendo Cristo falando isso para ela. Eu me importo com você e eu estou aqui para mudar a sua história. E se nós observarmos, aquela mulher recebe do Senhor algo tão incrível que ela consegue evangelizar a maior parte da cidade dos samaritanos. Que ela sai anunciando, olha, eu encontrei o Cristo. O Messias está ali. Eu falei com ele, ele falou comigo. Então, isso Cristo veio fazer com a gente. Nos tornar privilegiados, nos tornar amados, nos tornar aceitos por ele, nos tornar honrados por ele pelo simples fato dele ter nos escolhido. Quando eu falo nos escolhido, eu falo no sentido único, porque Jesus ele escolheu exatamente você, do jeito que você é. Eu gosto muito de falar isso na minha vida, porque eu acho muito interessante. Quando eu aceitei Jesus, eu aceitei Jesus no ano de 2000. E eu era muito, muito, muito cheia disso. Eu aceitei Jesus na minha vida, eu achava isso a coisa mais importante. E desde um tempo aí atrás, alguns anos, eu estava lendo, eu já havia lido, mas eu estava lendo e eu tive uma revelação do Senhor no Evangelho de João, no capítulo 15, no verso 16, que ele diz assim, porque não foi vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós. Olha que coisa extraordinária, gente. Você de repente pensa que você escolheu, você tem o poder de escolher Jesus. Mas você descobrir que você foi escolhido por alguém tão maravilhoso, tão forte,
tão cheio de paz, filho de um Deus que construiu o universo, a terra, o céu, as estrelas, tudo. E aí, de repente, você imaginar que ele escolheu você, amou você primeiro. Na carta que João escreve, na primeira carta, no capítulo 4, ele diz assim, que nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Olha que coisa extraordinária é esse amor. É o Cristo que nos escolheu. É a mesma revelação que tem a mulher samaritana. De repente, ela estava esperando a salvação, mas ela nem imaginava que a salvação já teria escolhido ela. Ele escolheu salvá-la, independente de quem ela era conhecida na cidade, da forma que ela era escolhida na cidade. Ele escolheu salvar ela. Então, eu acredito muito que não existe um acaso quando se trata de Cristo ter nos encontrado, mas eu acredito que você que há muito tempo acha que está sozinho, que acha que está perdido, que às vezes não sabe que decisão tomar na sua vida. Cristo chega nesse momento para fazer você ver que é um escolhido dele, para viver um novo tempo, para viver novas experiências, para viver uma vida levada diante da graça de Deus, do seu amor. A graça de Deus é aquilo que nós recebemos sem merecer mesmo. E quando nós achamos que merecemos, nós somos tolos. Porque não existe nenhum que mereça um amor tão grande, um amor tão perfeito. Então, é você que acha que não merece nada de Jesus. É você que se encontra aí angustiado, triste, cabisbaixo. É você que os seus sonhos, os seus projetos já foram todos frustrados. É nesse momento em que Cristo entra. É nesse momento em que Cristo faz você pensar muitas vezes até que você que escolheu ele na sua vida. Mas quando você o aceita de verdade no seu coração, você percebe que você já tinha sido escolhido há muito tempo atrás. E que tudo na sua vida caminhava para você reconhecer que você é escolhido dele. Esse amor ele é incondicional. Esse amor que Jesus tem pelas pessoas, ele chama atenção muito antes de nós existirmos. Jesus fazia coisas tão extraordinárias que ele chama a atenção de Nicodemos no capítulo 3 do Evangelho de João, quando Nicodemos se esconde de toda a religião que havia nele, de todo conhecimento, e vai ter com Jesus à noite, que era para ninguém ver que era ele que estava querendo falar com o mestre. E aí, quando ele chega lá, ele diz, mestre. Ele era um doutor, e ele reconhece que aquele era um mestre. Ele diz que Jesus, ele sabia, quando ele chama Jesus de mestre, ele diz assim, esse sabe o que está fazendo. Esse tem capacidade. Esse é diferente. Ele não é só um profeta. Então, Jesus é reconhecido naquele momento. E ele vai e diz para aquele homem que Deus não tinha enviado seu filho ao mundo para condenar, mas para salvar da condenação todos que crescem no unigênito Filho de Deus.
Então, quando nós vemos assim as maravilhas que o Senhor Jesus faz, o seu amor, a sua graça, a sua misericórdia derramada sobre as nossas vidas. E na vida daquela mulher, depois as pessoas falavam, o próprio no verso 39 do capítulo 4, ele diz assim, ó, que o testemunho da mulher trouxe a verdade para aquela comunidade de Samaria. Né? Eles entenderam que... Agora, olha como Jesus ele é incrível, que a mulher ela era tão rejeitada que ela ia buscar água sozinha. Mas quando ela volta cheia da graça de Deus, do amor de Jesus transbordando no seu coração, as pessoas, mesmo que rejeitavam, elas foram atrás de saber, de conhecer do que ela estava falando. Olha o poder que Jesus nos dá de influenciar outras pessoas. Quando nós temos Cristo em nossa vida, quando nós vivemos exalando esse bom perfume de Cristo, quando nós testemunhamos do amor, da misericórdia de Jesus, as pessoas elas passam a acreditar em Cristo, na sua vida. E aí depois as pessoas elas falam assim naquela ocasião, que eles dizem no verso 26, que Jesus declarou, sou eu que estou falando com você. E aí ela sai, eu estou procurando aqui. Aí ela diz assim, aí diz assim no verso 39, muitos samaritanos daquela cidade creram nele, olha, por causa do seguinte testemunho dado pelaquela mulher. Ele me disse tudo o que tem feito. E assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram que ficasse com eles. E ele ficou 2 dias. E por causa das suas palavras, muitos creram. E disseram à mulher, agora cremos, não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este realmente é o Salvador do mundo. Então, eu entendo aqui que eles já foram porque estavam acreditando no que ela estava dizendo. Eles já estavam acreditando no que ela estava dizendo. E aí, quando eles entram, que voltam e falam isso, ali eu acredito que já havia acontecido uma grande obra da parte de Jesus, feita através da vida daquela mulher, do testemunho que ela havia dado de ter conhecido e encontrado o próprio Cristo. E eu queria deixar nessa noite essa palavra que nós, quando eu estava lendo isso aqui, eu até falei para o irmão sobre pastor Badias. Pastor Badias, uma vez ministrando, ele falou o seguinte, que se nós não formos missionários, nós somos campo. Ele disse, quem não é missionário é campo. E nós temos um bom exemplo aqui de que quando Jesus entra na nossa vida, nós automaticamente, ou quando nós conhecemos Jesus, de fato, nós automaticamente nos tornamos missionários, que são aqueles que levam a boas notícias de Cristo, que é o seu evangelho. E o evangelho é o poder de Deus que salva, que cura, que liberta, que transforma vidas, porque ele é a própria essência de Cristo. Então, que nós sejamos os missionários escolhidos por Deus, sarados por Jesus,
que nós possamos entender isso, que já encontramos Jesus na nossa vida e que de dentro de nosso coração, de nossa vida, jorra esse rio que jorra para a vida eterna, águas vivas, vida. E onde você passar, você tem o poder de ministrar sobre a vida de outra pessoa, de declarar vida, de declarar amor sobre essas pessoas. E eu quero aqui agradecer a Jesus por essa oportunidade e que Ele possa nos conceder a oportunidade sempre de estarmos aqui para cultuar juntamente com os irmãos, tá? Amém.